composta por uma existência visível e uma existência invisível, já que os nossos ancestrais não morrem e se afastam de nós, eles estão, eles permanecem, eles são conosco. Então, o que pode dar sentido à vida é ser feliz agora. Por isso que as pessoas comem, por isso que as pessoas dançam, se arrumam, se enfeitam para irem para as festas, né, para as festas públicas. Que flertam, inclusive, que se paqueram, que se amam, que fuxicam, que brigam, que traem. Tudo isso faz parte da vida. E o povo de terreiro não despreza nada disso, porque tudo isso ajuda a construir o sentido da vida. E triste mesmo é viver uma vida sem sentido. Bem, Candomblé não é uma religião revelada, como já foi dito. Há toda uma mitologia, há um conjunto de relatos infindos, como já foi dito aqui, mas não houve uma revelação da religião, como se costuma falar, por exemplo, da visita do anjo Gabriel a Maomé ou a Maria, ou como se fala, por exemplo, dos episódios de revelação a Abraão, no judaísmo. Candomblé é uma religião não moderna, porque sua origem é africana. Sua origem. Candomblé não é uma religião africana. Todos os velhos e velhas, sacerdotes e sacerdotisas brasileiros, que visitaram a África na tentativa de encontrar o candomblé lá, se frustraram e voltaram relatando que preferia o Xangô do Brasil do que o Xangô de Oió, preferia a Oxum do Brasil do que a Oxum de Oxobô e assim por diante. Por quê? Porque o candomblé é resultado da diáspora. Candomblé nasceu aqui. Candomblé nasceu aqui. É uma religião afrodiaspórica. Existem os cultos tradicionais africanos, que inclusive são muito presentes no Brasil, têm se tornado cada vez mais presentes nas últimas décadas, mas são cultos tradicionais africanos e candomblé é candomblé, né? Então eu, por exemplo, não sou africanista e tenho pouca profundidade de conhecimento de culto tradicional africano. Eu compreendo candomblé. Estou aprendendo muito sobre religião tradicional africana na Unilab com meus alunos. Isso tem sido muito interessante, inclusive. Bem, então o candomblé é uma religião não moderna, porque sua origem está em sociedades, muitas delas agrárias, que, como já foi dito aqui, foram sequestradas e escravizadas naquele contexto da história do Brasil, que a gente conhece bem, da escravidão. O candomblé é uma religião sacrificial, então o sacrifício de animais, de vegetais, de líquidos, etc, 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 compõe a estrutura, a espinha dorsal do candomblé. Não existe candomblé sem sacrifício de animais, de plantas, vegetais, como eu já falei. Bem, o candomblé é uma religião de transe. Então as pessoas entram em transe. Alguns chamam de incorporação, outros chamam de possessão. Enfim, há uma grande possibilidades de termos para se referir àquela experiência indescritível de vivenciar a junção entre o divino e o humano, que eu prefiro chamar de transe. Então aqui a gente pode ampliar um pouco mais o que já foi dito, né, pelo pai Lincoln, da importância do corpo. Então o corpo é um elemento importantíssimo dentro do candomblé. E o corpo, como já foi dito também, livre de quaisquer padrões que relacionem beleza, tamanho, proporção. Não importa se o seu corpo é alto ou baixo, ou gordo ou magro, ou preto ou branco. Seu corpo é um altar da divindade e em um dado momento da sua experiência religiosa, você se funde na grandeza do divino e o divino se confunde na pequenez do corpo. Isso é muito interessante. Há uma profundidade teológica muito grande por trás da experiência do transe no candomblé. O candomblé também é uma religião de culto à natureza, como já foi falado aqui. Eu achei muito interessante o Baba Lincoln contrastar o cuidado que as religiões afro-brasileiras têm com a natureza com os estragos que o agronegócio faz, por exemplo, né? E eu tenho falado em outras ocasiões, onde me dão o direito à fala, de que fotos de satélite, por exemplo, da cidade de Salvador, demonstram como que os terreiros, principalmente os mais antigos e tradicionais, são uma espécie de ilhas verdes incrustadas na metrópole de Salvador. Então, onde tem um terreiro, comprovadamente vai haver ali
um espaço, um território de vivência profunda de preservação da natureza. Até porque as divindades são a natureza e as naturezas constituem as divindades. Então ninguém arranca uma folha de uma árvore, como já foi dito aqui, eu acho que foi pelo pai Ricardo de Oiá, assim, ninguém tira uma folha de uma árvore sem pagar por aquilo, sem se desculpar ritualmente por estar tirando a folha, porque uma folha é um pedaço do corpo de uma divindade, que na sua generosidade se compartilha com a comunidade. Então, ela abre mão de parte da sua vida para que a comunidade permaneça viva. Então, esse cuidado com a natureza faz do candomblé uma religião de culto à natureza, inclusive com uma lição universal para dar ao mundo, principalmente em épocas de destruição do meio ambiente, como a gente percebe hoje no mundo. Bem, eu sei que só me resta 50 minutos, então vou começar a acelerar aqui agora. Então, assim, 15 minutos, meu Deus do céu, vamos lá. Então, essa relação entre humanos, divindades e natureza, ela se concretiza e ela encontra a sua expressão ótima, máxima, mais adequada no rito. O rito religioso. O rito tem o objetivo de estabelecer, restabelecer e manter o equilíbrio das relações entre os seres humanos, a natureza e os ancestrais. O que já foi dito aqui, inclusive, pelo pai Leonildo. Então, a importância do rito e da vivência religiosa que acontece, como já foi dito também, no espaço do terreiro. Esses ritos, eles se apoiam num conjunto de conhecimentos que constituem em si o patrimônio, Pierre Bourdieu diria, o capital social, cultural, religioso desse povo, né, que vivencia essas religiões. Esses conhecimentos religiosos estão ligados ao conhecimento da e sobre o funcionamento da natureza. Então, ser um bom sacerdote ou ser uma boa sacerdotisa dentro do candomblé é conhecer profundamente a natureza e saber interagir com ela, através dos ritos. É assim que acontece. Sendo assim, já que estamos falando de epistemologias, sendo assim no candomblé, diferentemente do que acontece nas epistemologias ocidentais, não há grandes diferenças entre o êmico, o ético e o epistêmico. Por quê? Porque também não há dicotomia entre sujeito e objeto. Tudo é ao mesmo tempo sujeito e objeto. O homem é sujeito e objeto. A natureza é sujeito e objeto. Os deuses são sujeito e objeto. Os ancestrais são sujeito e objeto. Não há dicotomias. Todo pai de santo e toda mãe de santo precisa ser, então, já que os ritos são múltiplos, para se ser um bom pai de santo ou uma mãe de santo, precisa-se ser um bom psicólogo. Eu acho que os sacerdotes e as sacerdotisas velhas aqui, né? Eu não sou velho, eu sou um menino ainda. Mas os sacerdotes velhos e as sacerdotisas velhas aqui presentes, eu acho que não me deixam mentir, que para ser um bom pai de santo e uma mãe de santo, é preciso ser um bom psicólogo, é preciso ser um bom dançarino, pelo menos minimamente, é preciso ser um bom artista, um bom cozinheiro, um bom açougueiro, um bom músico, e assim, né, pode acrescentar. Porque os ritos e a religião requerem todas essas habilidades e todas essas perícias. No que se refere à aplicação dos conhecimentos ligados a cada aspecto da vida religiosa, vejamos um exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei assim: ao iniciar uma pessoa na religião, e eu já tive o privilégio de fazer isso, ao iniciar alguém na religião, o sacerdote ou a sacerdotisa precisa, por exemplo, dominar, pelo menos relativamente bem, o jogo de búzios, que, como o Babá Cleudo falou, é um universo muito complexo. Antes de se inventar computador, como o senhor já falou, os pares de oposição binária, o sistema de pares binários já regiam os oráculos africanos e afro-brasileiros, né? Ifá já tinha dito, estava em Ifá. E eu não me surpreenderia se um dia descobrissem que se apoiaram nesses conhecimentos africanos milenares para constituir o que hoje é o mundo virtual, né? Precisa dominar, pelo menos relativamente bem, o uso de ervas. O uso de ervas. Da erva vem o perfume, da erva vem o tempero, da erva vem o veneno, da erva vem o remédio. E o sacerdote e a sacerdotisa precisam conhecer e saber manejar essa potencialidade que uma folha, que um grão, que uma casca, que uma raiz, que uma flor
Tem. Porque um erro pode fazer o efeito inverso. Então requer um conhecimento e uma capacidade de manejar esse conhecimento muito grande, muito sério, muito profundo. Precisa dominar a culinária dos deuses. Se a gente fosse falar aqui só sobre essa questão da cozinha, que já foi dita, acho que foi o Baba Lincoln que falou também da importância da cozinha, que é como se fosse a caixa de ressonância de um terreiro. A cozinha, eu comparo a cozinha do terreiro com o coração do terreiro. A cozinha dos deuses, que também pode se confundir com a cozinha dos humanos, exige do povo de terreiro uma capacidade gigantesca de conhecer e saber usar os diferentes ingredientes, as diferentes combinações, tanto para alimentar os seres humanos, quanto para alimentar os espíritos dos mortos, que são os ancestrais, quanto para alimentar a própria natureza que constitui as divindades. Então não é fácil, não é fácil manejar uma cozinha de terreiro. É tanto que no candomblé existe um sacerdócio específico para isso, que na tradição Jejinagô, Nagoqueta, a gente chama de Iabacé, a mãe da cozinha, um sacerdócio próprio para cuidar da cozinha. E eu achei muito interessante o Baba Lincoln falar da importância da cozinha e chamar atenção para essa ideia de que o ato de cozinhar, que na sociedade ocidental e nas sociedades industriais e urbanas é um trabalho dito como desprestigiado e desvalorizado, nas religiões afro-brasileiras essa lógica é subvertida. Cozinhar é algo muito importante, saber cozinhar é algo muito importante. O ato de cozinhar é sagrado, assim como o ato de comer também é sagrado. Talvez não mais sagrado do que o ato de partilhar. Então se cozinha para que se possa partilhar. E é a partilha que une natureza, divindades, ancestrais, humanos, etc. Precisa também dominar as técnicas de iniciação. Uma iniciação exige muita perícia. Muita perícia. Nem vou entrar em detalhes do porquê. Para iniciar uma pessoa precisa-se conhecer as rezas e cantigas e ritos, que é outro mundo gigantesco de rezas. Reza que só pode ser feita à noite, reza que só pode ser feita durante o dia, reza que se reza para santo, reza que se reza para tudo, se reza no candomblé. E no candomblé rezar é cantar, então canta-se rezando e quando se reza está cantando. Então também exige aí uma capacidade de ser um bom cantor, uma boa cantora, né? É outra habilidade necessária. Precisa se conhecer minimamente as mitologias e as performances de cada orixá. Porque Oxum não dança da mesma forma de Xangô, que não dança da mesma forma de Odé, que não dança da mesma forma de Ogum, que não dança da mesma forma de Exu e assim por diante. Então só o mundo das danças já desafiaria as epistemologias, digamos assim, né? Estou falando tudo isso para chegar nessa história das epistemologias. Os ritos sacrificiais, outro universo, como sacrificar os animais. Já que cada orixá recebe o animal sacrificado de uma determinada maneira. O sacrifício dos vegetais, o sacrifício dos grãos, dos líquidos, das pedras e assim por diante. Tem-se que conhecer minimamente bem o domínio do transe. Como administrar o transe das pessoas que vivem essa experiência. A fisiologia humana. Então quando se recolhe uma pessoa para se iniciar, preocupa-se com o volume da bexiga da pessoa, como que está o intestino, a respiração, circulação sanguínea. Tudo isso está envolvido na iniciação de uma pessoa no candomblé. E um erro nisso pode comprometer todo o processo. Para a gente ter ideia do quanto um pai de santo e uma mãe de santo é doutora e doutor só por ser pai de santo e mãe de santo. Então não há muitas fronteiras quando a gente tira o foco do que é tido como conhecimento válido e legítimo e daquilo que tradicionalmente foi considerado como conhecimento não válido e não legítimo. Já estou caminhando para o fim, viu? Tudo isso constitui então o capital religioso do grupo que desafia a capacidade do sacerdote e que faz da comunidade de terreiro um locus privilegiado para a construção e reconstrução permanente de conhecimentos. As epistemologias dos terreiros, então, desafiam as bases do conhecimento ocidental quando derruba as fronteiras entre sujeito e objeto, entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, como reza a cartilha das epistemologias ocidentais, fortemente influenciado pelo pensamento cartesiano e companhia limitada.
Não há dicotomia, não há oposições ou determinismos epistemológicos absolutamente rígidos nos processos de construção e reconstrução dos conhecimentos no mundo dos terreiros. No que se refere às bases da lógica clássica e do método cartesiano, por exemplo, enquanto o Ocidente afirma que, aqui eu estou evocando um dos elementos estruturantes do pensamento cartesiano, que se pode perceber, por exemplo, no discurso do método, que pode ser percebido, por exemplo, nas meditações cartesianas de René Descartes. Lá se diz que, pelo princípio da identidade, voltando um pouco, diz assim, Descartes, de certa forma, ao lado de outros filósofos ocidentais, estabelecem as bases daquilo que no futuro viria a ser chamado de epistemologia, etc, etc. Então, em Descartes a gente percebe 3 princípios sem os quais não seria possível construir conhecimento. É o princípio da identidade, o princípio da contradição e o princípio do terceiro excluído, como os estudantes de filosofia sabem melhor do que eu. Pelo princípio da identidade, Descartes afirma, por exemplo, que A é igual a A. Então, uma árvore seria igual a uma árvore. Ponto. Esse é o princípio da identidade. Uma coisa é ela e não pode ser outra coisa. A é A. A não pode ser B, por exemplo. Princípio da identidade. Princípio da não contradição. Não deve haver contradição no raciocínio. Então, A não poderá jamais ser não A. Ou a árvore não poderia jamais ser outra coisa. Ela só poderia ser árvore. Uma coisa é uma coisa e jamais poderá ser não essa coisa. Terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído, que diz que uma coisa é ou não é essa coisa. Portanto, uma terceira possibilidade não existe. É por isso que chama terceiro excluído. Então, a ideia de A igual a B, por exemplo, não existe. Não há possibilidade para isso. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. Enquanto isso, o terreiro, as epistemologias dos terreiros afirmam que uma árvore pode ser tanto uma árvore quanto uma divindade, como se foi falado aqui, por exemplo, de Iroko, de uma divindade, Iroko. No candomblé existe os orixás árvores e as árvores orixá. Então a árvore para os terreiros tanto pode ser uma árvore, quanto pode ser uma divindade, quanto pode ser uma pessoa. É tanto que se alimenta a árvore, é tanto que se veste a árvore. Há uma espécie de laço muito típico do candomblé que se amarra a árvore com laço. Quando se amarra aquela árvore com laço, ou quando se entrega nas suas raízes comidas, aquela árvore não é mais só uma árvore. Então só esse simples gesto de ir com uma cumbuca de milho branco nas raízes de uma árvore e de entregar ali aquela oferenda, já desconstruiu os 3 princípios da epistemologia cartesiana, que diz que uma coisa não pode ser outra coisa além dela mesma. As epistemologias dos terreiros nos propõem isso, nos propõem outros olhares, nos propõem outras formas de interrogar e de perguntar, nos propõem a construção de outros conhecimentos. Até aí ainda é fácil. Difícil é travar a briga, principalmente com os espaços tidos como espaços de produção de ciência e de conhecimento, como é a academia, como é a universidade, de que esses conhecimentos também são válidos. Até porque, como já foi dito aqui, já foi dito por todos que falaram, eu imagino aqui, que assim, em muitos casos da vida de pessoas, quando a própria ciência fracassa na resposta que se espera, o terreiro muitas vezes é eficaz. Não quer dizer também que o terreiro tem a resposta para todos os males da humanidade. Não tem. E os babalorixás e alorixás, as mametes de inquis, tatete de inquis, os sacerdotes e sacerdotisas, sabem muito bem o limite entre até onde o terreiro consegue ir e o limite a partir de onde o terreiro não é capaz de dar a resposta. Um bom pai de santo e uma boa mãe de santo velha sabe. Então ninguém, por exemplo, recolhe uma pessoa dentro do terreiro prometendo a cura, sabendo que aquele caso tem que ser lá na medicina tradicional. Pai de santo e mãe de santo que for sério, não comete essa irresponsabilidade. Só que é inegável que os terreiros oferecem muitas respostas que a ciência tradicional não oferece.
Só que, historicamente, como todos sabem, esses saberes foram negados, foram lançados num gradiente de hierarquização, onde, no máximo, conseguiam o status de magia e de feitiçaria. Né? Levou tempo para serem reconhecidos como religião, de fato. Hoje a gente briga para reconhecer o status de ciência. Porque esse manejo de ervas, esse manejo de alimentos e as tantas e tantas coisas que acontecem dentro de um terreiro, não é só religião também. Tem muita ciência. Tem muita ciência envolvida nessas produções, né? Então eu queria só finalizar mesmo o que eu tinha anotado aqui para falar, já falei. Mas eu queria fechar minha fala, antes de sortear um livrinho que eu trouxe aqui, que o professor Vitor pediu que eu mesmo sorteasse, com uma fala do Baba Cleudo, que falou aqui, do pai Cleudo, que ele falou assim, deixa eu localizar onde ele colocou assim. O papel da academia não é negar a importância do terreiro. E é muito simbólico que hoje, nesta noite, nesta mesa, tenha 4 Pai de Santo aqui. Nem vou usar o termo Babalorixá, que é muito cult, né? Vou usar Pai de Santo. É muito simbólico que tenha 3 Pai de Santo falando numa universidade hoje aqui. Porque isso aqui levou séculos para acontecer. Levou séculos para acontecer. Então a Unilab novamente está dando uma prova de que essa subversão das construções hierárquicas de saberes e de conhecimentos está em processo de mudança. Porque nós sempre estivemos, agora eu vou falar na primeira do plural, nós sempre fomos apresentados como objeto de pesquisa. Chega, passou já, ficou lá atrás. Nós agora queremos pensar o mundo também, a partir inclusive de outras epistemologias. Porque as que sempre estiveram aí, em muita coisa se revelaram ineficazes. Quer um exemplo? Se revelaram ineficazes em reconhecer a importância daquelas populações que durante séculos foram motivo de produção de teses, dissertações, pesquisas, etc. Então era importante para ser objeto de pesquisa, mas nunca era considerado importante quando era para produzir pesquisa. Agora a coisa está mudando e nós estamos aqui para isso, né? Laroie. Vou sortear então esse livrinho que chama Pé no Terreiro. É um livro muito bonito, produzido por gente de terreiro lá de São Paulo. Tem um capítulo aqui que é uma contribuição minha, né? E eu queria, como não tem como para todo mundo, eu queria sortear de uma forma bem estranha. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Aqui? Pronto. Então tem uma aqui. Pronto, muito bem. Tem que mostrar a identidade. Tem que mostrar a identidade. Está com a identidade? Vamos acreditar nela, né? Eu presente para você. Obrigado. Muito bem, pessoal. Antes de nós abrirmos para os debates, as perguntas, as contribuições, nós gostaríamos de saber onde é que está a lista de frequência da professora Caroline Leal. Tá? Que a lista foi passando e não voltou, né? Então está sendo perguntado quem está com a lista de frequência. Bom, pessoal, então para bem aproveitarmos esse momento, né, nós vamos abrir para grupos de 5 perguntas. A gente pede às pessoas que forem falar, né, para se apresentarem e virem falar no microfone aqui na frente, porque o espaço é aberto e tem muita gente lá atrás, tá certo? Se você enfim, não se sentir à vontade, você pode levantar o braço e escreve a sua pergunta, eu vou ter aí, tá bom? Então a gente vai fazer o primeiro bloco com 5 perguntas.
boa noite mais uma vez. Eu queria fazer uma contribuição para a gente colocar pé no chão em relação ao terreiro, à existência do terreiro no Ceará. Terreiro, dependendo de Candomblé e Umbanda. Primeiro, é entender duas coisas. Uma, é rápido, eu escrevi para não perder. Uma, o terreiro, ele sempre é sertão, capital. Fortaleza veio existir enquanto cultuador, enquanto espaço de terreiro, a partir de 1800 e pouco, e foi por muito pouco tempo, quando Fortaleza cresceu, expulsou, e aquele movimento da serra, do sertão, levado para Fortaleza, voltou, retorno. Então, terreiro é um fenômeno basicamente praia, sertão, praia. Outra coisa, nós somos hogar, nós somos camaleão, nós sempre mudamos, sempre a mudança é algo interessante. Nós sempre estamos em perfeito, a gente se adequa, hoje a gente é uma coisa, amanhã é outra, sem perder a essência. A gente só sobrevive por isso. Nós sempre fomos tijubina. A gente quando o padre é bom, a gente é católico, quando o padre é ruim, a gente não vai à missa, entendeu? A gente aprende na academia outra coisa. Nós passamos a existir quando passou o terreiro do Ceará. Ele tem um fenômeno. O branco, quando criou nos anos 70, criou Denox e Açudene, passou a dizer que aqui é Piauí, ali é Rio Grande do Norte, ali é Paraíba. Até então não existia. O terreiro é um fenômeno do Nordeste, não é um fenômeno do Ceará. E para isso a gente tem que entender uma coisa. Nos anos 20, o Maranhão, e não foi a capital São Luís, o interior do Maranhão, principalmente Codó, começou a exportar liderança. Nossos primeiros líderes aqui eram Zé Bruno, Zé Negreiro e tudo, e eles criaram o Terecô. Eles importaram o Terecô, que tinha uma linha africana, diferente da de São Luís, que eles chamavam linha de Betá. Só existiam duas linhas. Linha que a gente chama Mata Ituana, que é o que nós chamamos hoje linha das matas, e linha branca, ou linha astral. Depois, nos anos 40 e 50, houve uma grande briga, houve uma aliança do terreiro do Ceará, com a vida da mãe Júlia, com o kardecismo, e aí nós temos Centro Espírita de Umbanda. O porquê dessa aliança? Essa aliança, a maioria do povo cearense era e é analfabeto, então você não poderia ser kardecista no local que ele podia ler a Bíblia, porque você não sabia. Então essa aliança da mesa branca, de que segunda-feira era a classe média, ia para lá e fazia mesa branca, na quinta-feira se fazia a gira, se fazia macumba, foi algo dos anos 50. Nesses anos 50, começou a haver uma coisa interessante, principalmente nas curimbas. Até então, nós chamávamos ondas, os terreiros eram ondas. Quando o povo saiu, a classe, os brancos foram para o terreiro, começaram a dizer, não é ondas, é ondas. E até a mudança do que se cantava mudou. Até os anos 60, se dizia, tinha um ponto que se dizia assim, na minha aldeia tem mutuca, na minha aldeia tem o caboclo, na minha aldeia tem mutuca, caboclo, tem caboclo homem, caboclo mulher, só caboclo, a índia, da pena dourada. Isso é quando a igreja entrou em academia. Antigamente a gente cantava, na minha aldeia eu sou a cabocla, não sei, na minha aldeia tem mutuca, caboclo, não sei se ela é homem ou se ela é mulher. Essa é uma expressão que existia até que os umbandistas foram para a escola e começaram a dizer, isso não pode, onde eles não podem. Então essa mudança foi sentida. Nos anos 60 existiu uma grande confusão. Ou o Ceará ou o Nordeste se tornava satadista, um novo golpe começou a ver o que está aparecendo mais ou menos aqui. Todos nós ficando, então o satanismo era a melhor forma de você. Aí nós temos Luiz Cão, Zecão, Chico Cão, tudo que é cão. E no mesmo tempo a ditadura militar escolheu o Candomblé como referência
não produtora de revolução. Começou uma menininha, meu avôzãozinho da Gomessa, não sei o que, sair da Globo, na época Tupi, sair da Manchete, começou a dizer o seguinte: esse modelo pode, porque eles não cachuram. Eles não querem uma identidade, eles não querem fazer revolução. Que é essa coisa. A partir dos anos 60, o Ceará começou a importar os visitadores. Os visitadores, primeiro o povo de Angola, depois o povo Nagovo do meu povo, depois o povo Jeje, depois o povo Queto, por último o povo de Ifá. É importante a gente ver a contribuição dos outros estados para o terreiro. O Piauí nos ensinou, no terreiro do Ceará de Umbanda principalmente, o Piauí nos trouxe o culto de légua e de animais. As cobras, os bois, tudo veio do Piauí, inclusive a referência, um homem chamado Luiz Piauí, que fazia as imagens de barro. Depois o Rio Grande do Norte e Alagoas nos trouxeram o que nós chamamos de Jurema. E é interessante, essa Jurema sagrada que é Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, essa Jurema morreu e depois ela reaparece já nos anos 200, nos anos 2000, como novidade. E até escrevi um texto à volta dos que não foram, porque eram as mesmas entidades com outra forma. O Maranhão nos forneceu o terecô, o tambor de mina. E Sergipe, principalmente no Cariri, lá que tem um núcleo de candomblé muito forte, mas a gente tem uma referência de uma mulher chamada Mãe Nanã de Aracaju, que é uma senhora que foi da Bahia e fez candomblé no Cariri, que hoje o Cariri é que está se unindo a Fortaleza, está entendendo? A Bahia, a importância do candomblé da Bahia, primeiro do Angola, depois do Nagô e depois do Queto. O Rio de Janeiro nos trouxe o candomblé Jeje, Queto e Angola e nos trouxe Ifá. São Paulo nos trouxe o Omolocô e nos trouxe o Queto também. É importante o Pará nos trouxe o tambor de mina e também outra forma de Omolocô. Ou seja, é rápido, mas eu consigo falar. Outra coisa que é interessante, hein? Não, meu terminou, mas só mais um. Outra coisa, é interessante entender de que aquilo que foi cantado, diferente do candomblé que é passado de pai para filho, há duas formas do terreiro do Ceará, o terreiro de Umbanda, essas cantigas que foram rezadas hoje. Ou elas são aprendidas, não mais pelos mais velhos, mas pelo qual eu vou no local e aprendo. Por isso, todos esses estados nos deram cantigas, ou então ela é intuída. Existia pessoas no Ceará, eu não posso falar eu estou falando de 40 anos de vivência, pessoas que uma das formas de incorporação dela não era a incorporação de ir para coisa, elas no meio do dia, em qualquer momento, elas incorporavam cantigas que elas diziam para todo mundo que aquilo era divino, e nós acreditávamos, até porque elas não tinham conhecimento científico de escrever, não era o poeta, era gente do mundo, era gente, e que esses trouxeram. Só eu queria essa contribuição para dizer o seguinte: no Ceará tem um terreiro, e esse terreiro tem uma história, e tem contribuição, e basicamente, ele hoje, eu tenho 37 anos de santo, de inicial do candomblé. De 37 anos para cá, a mudança que houve no dia a dia, é muita coisa, não se falava em Yorubá, para a gente na Goa já era muito. Então essa mudança não pode, o terreiro jamais vai ser visto quando o local estático. Nem os cultos, nem os iniciados, nem as formas de ver as coisas. As demandas são presentes, hoje, uma grande demanda do terreiro de candomblé. Nós não sabemos trabalhar com os trans, porque para a gente foi tudo tão normal, a gente sempre conviveu, que agora nós temos problema. Nós não sabemos curar AIDS, que não existia na África. Essas doenças novas que tem, Zika, não sei o que, nós não temos. E nem temos solução até para a doença, que hoje a grande doença que nós temos é a angústia.
essa angústia que nós estamos tendo, o terreiro tem que baixar a cabeça, nós não temos. A gente canta, dança e tudo, mas a gente não consegue ter. E só